Amém, queridos? Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por estarmos aqui nessa manhã, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Pai, eu quero louvar o seu nome, quero render graças ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer. Pai, que o Senhor possa falar ao nosso coração de maneira especial e que sejamos edificados por meio da sua palavra que será ministrada nesta manhã. Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus Cristo, se manifestar a nós de maneira graciosa e de maneira poderosa. Aos irmãos que estão em casa, que eles possam ser edificados, que eles possam ser abençoados para a glória do Senhor e que nós sejamos, Pai amado, mutuamente, por uma ação gloriosa do Teu Espírito, ó Deus, ser fortalecidos em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo este momento para a glória do Senhor. Abençoo os Teus servos que nos acompanham, os que estarão acompanhando posteriormente, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Pois bem, queridos, vamos dar sequência na nossa palavra para essa manhã. Hoje, retomando ao tema sobre intimidade, nós trouxemos uma definição sobre intimidade ontem e vimos que intimidade é o conjunto, de informações e práticas entre duas pessoas adquirida dia a dia ao longo de anos. Então, esta intimidade, ela também vai acontecer, ela vai aumentar de acordo nós vamos dando acesso, Então é sempre duas questões. Quanto maior o nível de acesso que eu permito às pessoas, maior a intimidade, ela vai crescendo, Quanto maior a intimidade, maior é o nível de permissão. E essa permissão, ela precisa estar em grau máximo quando nós tratamos de relacionamento. Quando nós falamos de uma vida a dois, nós estamos falando de que eu me permito partilhar com aquela pessoa, com o meu cônjuge, o nível máximo da minha vida. Então foi sobre isso que nós concluímos ontem a nossa palavra. Também, finalizando ontem, nós falamos sobre que o sexo não leva à intimidade, mas uma vida de intimidade máxima conduz a uma vida sexual prazerosa. Deus está nos chamando para desfrutar desse presente o máximo. Nós vimos que o sexo é um presente de Deus para o matrimônio. E nós precisamos desfrutar o máximo dele para a glória de Jesus. Então hoje nós vamos dar sequência falando sobre alguns princípios norteadores para aumentar aí a nossa intimidade com o nosso cônjuge. E como eu posso fazer isso? Eu gostaria de trazer para os irmãos, inclusive, o primeiro princípio que nós vamos tratar é algo que falta muito quando se trata de encontro de casais, Que para estar aqui, eu sei que os irmãos abrem mão de agendas, abrem mão de compromissos pessoais, porque entendem que estar aqui é importante. Então, o primeiro princípio que nós vamos aprender sobre isso é a questão do interesse. Sem interesse, meus irmãos, é difícil aumentarmos qualquer coisa. Conhecimento, dinheiro. Tem pessoas que querem melhorar a sua renda, ela só quer melhorar, mas ela não se interessa por estudar como fazer. Ela não se interessa em construir, em criar meios, em construir, buscar informações. Tem pessoas que querem, por exemplo, vai ter o concurso agora do Estado, querem passar no concurso, eu estou falando de experiência própria, mas não tem o interesse de estudar, prioriza outras coisas. Da mesma forma aqui, querido, não adianta pessoas questionarem o nível de intimidade ou melhorar o seu casamento se ela não interessa buscar recursos para isso. Quando nós falamos da jornada Casais Renovados, nós estamos falando exatamente desse processo. Nós vimos que intimidade
é uma partilha de informações e prática ao longo de um tempo, todos os dias. Quando nós falamos da jornada, exatamente eu estou falando de construções, de uma construção a longo prazo dessas informações, tá? Uma construção a longo prazo de prática, porque nós sabemos que a nossa jornada não é apenas algo teórico aqui, mas pelo menos com as ferramentas e com as da última ferramenta aí mesmo, por exemplo, nós fizemos a ferramenta e eu montei um roteiro de ações práticas para o casal fazer durante os 30 dias, né? Estou só aguardando aí marcar os feedbacks para a gente voltar e conversar, ver como que foi. Não é só sobre teoria. E isso na vida 2, no dia a dia, é fundamental. Não apenas um querer, tem que se interessar. Interessar para investir tempo de qualidade. Se não tivesse interesse para separar, para se dedicar para isso, não vai acontecer. Interesse em aprender a comunicar de forma assertiva. Se não tivesse interesse, não vai acontecer. Interesse em buscar conhecer mais sobre si e sobre o outro, como minha esposa funciona, como eu funciono, como meu marido funciona. Irmãos, é interessante, eu já trouxe esse exemplo aqui. Homens que gostam muito de carro, por exemplo. Tem o carro, o carro dá um problema, ele começa a ouvir um barulhinho diferente no motor, ele começa a ver uma luzinha acesa no painel, ou qualquer coisa, ele fala, tem que levar esse carro na oficina, esse carro pode me deixar na mão qualquer hora. Ele interessa, porque ele sabe que ou é uma ferramenta de trabalho, ou é algo por lazer, ele tem que fazer aquilo, porque se ele não fizer aquilo, o problema na frente talvez venha pior, e o custo é maior. A mulher da mesma forma, né? Quando ela está vendo que está começando a repetir demais as roupas, quando ela começa a perceber que a maquiagem está acabando, ou quando ela começa a perceber que algo que faz sentido para ela tem que providenciar isso, porque está acabando, eu estou sem roupa para sair, eu estou sem sandália para calçar, eu estou sem maquiagem para usar, eu vou providenciar. Mas e olha que essas coisas, elas podem ser substituídas. Estas coisas, o carro quebrou, eu sei, é ferramenta de trabalho, mas você vai dar seu jeito, você pode ir de bicicleta, ou o irmão que trabalha viajando de carro, não tem como levar, vai de ônibus, mas é substituído, isso é. Mas quando se trata de casamento, nós íamos ver hoje pela manhã, mas nós vamos ver em outro momento, não tem como ser substituído. A Bíblia não nos permite isso. Só que exatamente o casamento, que, irmãos, olha bem, na nossa vida espiritual, o matrimônio, são coisas indelegáveis, sabe? São coisas que não tem como o outro fazer, é nós. Só que estas coisas a gente não tem o mesmo interesse para consertar o carro, não tem o mesmo interesse de reformar a casa, de mudar as roupas, de mudar o guarda-roupa. Se tem uma coisa que, sim, eu preciso estar intimamente interessado, é em ajustar meu matrimônio. E o matrimônio ajustado, ele vai vir por meio da intimidade. É impossível ajustar o matrimônio se não ajustar a intimidade. Eu ontem poderia terminar, e hoje já ia para o tema, mas eu tenho que terminar essa informação com os irmãos, porque esse tema é crucial. É um dos motores, né, um dos pontos mais importantes dentro da relação. Então, primeira questão, queridos, é o interesse. E é por isso que eu preciso perguntar aos irmãos em casa, os que estão aqui, como está o seu interesse na manutenção do seu relacionamento? Como está o nível de importância que você está dando isso? A segunda coisa que eu preciso trazer para os irmãos é a questão da perseverança. Eu confesso para os irmãos que veio à cabeça algumas vezes, quando principalmente a gente vê que não há um interesse, né, de alguns, ou de uma boa parte, com aquilo que a gente, como pastor, como liderança, propõe, a gente tende a desmotivar. A gente tende a será que vale a pena seguir? Será que eu não estou perdendo meu tempo? Será que eu não poderia fazer outra coisa? Quando nós temos uma parte não demonstrando tão interesse, a tendência nossa é o quê?
vou parar com isso. E tem hora que bate, sim, a desmotivação, né? A tristeza, a decepção, a frustração, a angústia, porque você está se esforçando, você está fazendo sua parte, mas se não está tendo uma resposta, isso é chamado na psicologia de estímulo delta, quando você cria uma situação, mas a resposta é versa aquilo que você esperava. E se tem uma coisa que interrompe comportamentos, na psicologia, é esse estímulo delta. Toda vez que você responde de forma contrária à expectativa criada. E se tem um lugar que a gente muitas vezes vai estar exposto a esse estímulo delta, é o casamento. Eu poderia perguntar a cada um dos irmãos que estão aqui, os de casa, quantas vezes já se sentiram frustrados e desgastados por esperar algo do cônjuge e ele não corresponder. É algo que eu acredito que unanimemente nós estaremos aqui, um com o outro. E é por isso que, se a primeira parte para a construção de uma intimidade profunda é o interesse, porque uma vez os dois estando interessados, eu já consigo trabalhar melhor a perseverança. Por quê? Porque se eu estou vendo que tanto eu quanto o outro está engajado, eu me motivo. Mas quando só um está engajado? Que é o dilema da nossa jornada desde o início, né? Eu tenho falado, insistido, alguns não entendem o porquê. Que quando, mesmo que um não queira, um não esteja envolvido, você precisa estar, porque é sobre você. É sobre entender que o casamento não é uma aliança que eu fiz apenas com o cônjuge. É uma aliança que eu fiz primeiramente com Deus. Ontem nós vimos que a primeira ordem que Deus deu ao homem foi cresçai e multiplicai. Aqui foi Deus fazendo um casamento. Deus ordenando, olha, tenham relações de intimidade, vivam um pelo outro. A aliança que nós fizemos diante de Deus, ela é inviolável. É esta aliança do matrimônio. Então, quando eu me interesso em melhorar meu casamento, primeiramente, isso vem da minha responsabilidade com Deus. E sempre foi assim que eu vi. Tá? Eu falo pessoalmente. Eu nunca vi a busca pela melhoria do meu casamento, primeiramente com a preocupação sobre Bruna. Não é isso. Não que não seja importante, não que não seja essa também a minha validação, o meu interesse, mas eu tenho que ter na minha consciência que antes de Bruna vem o Senhor, antes do Patrick vem o Senhor. Eu quero ser um bom marido, eu quero ser um bom esposo, eu tenho tentado ser, não primeiramente porque eu tenho uma consciência diante da minha esposa, mas porque primeiramente eu tenho uma consciência diante de Deus. Porque a Bíblia diz que Jesus é o cabeça do marido, e o marido cabeça da esposa. Se a gente pegar os guarda-chuvinhas que eu trouxe aqui no primeiro encontro nosso, tem um guarda-chuvão maior que é Jesus, o segundo, que é o marido, o terceiro, a esposa, que fica sobre a cobertura dos filhos. Então, quando eu também me decido perseverar no meu matrimônio, eu decido isso não por causa da minha esposa ou por causa do meu marido, mas por causa da minha aliança com Deus. Porque uma das coisas que a gente precisa compreender é que quando Jesus disse, quem quiser seguir-me, quem quiser vir após mim, toma a sua cruz e siga, a gente precisa entender que esta cruz pode vir de diversas maneiras. Às vezes é uma doença, a pessoa está lá em cima da cama, mexendo só a cabeça, com escoriações, né? É isso a palavra, feridas, e ela poderia desistir, mas ela está ali, a esperança em Deus. Alguém pode falar, como você continua fiel a esse Deus? Olha, Ele não te levanta dessa cama. A cruz pode vir em forma de uma doença. A cruz pode vir em forma de uma luta ideológica, política, como o Charlie, esqueci o nome agora, o que faleceu essa semana, né? Por defender valores, família, foi assassinado. A cruz que essa esposa dele vai levar 2 crianças, né? Tantos os filhos quanto ela, vendo o marido assassinado à frente. O repórter comentou que quando teve o tiro e todo mundo ficou alvoroçado, as crianças correram em direção ao pai.
sem saber que o pai que tinha sido alvejado. Imagina a cruz dessas crianças. Então a gente precisa compreender. Algumas das vezes a cruz é o próprio casamento, irmão. Que você fez uma aliança com Deus e o seu cônjuge nunca vai se converter. Infelizmente, a sua esposa nunca vai se converter, ela nunca vai mudar determinada situação. E aí, querido, a gente não quer carregar a cruz. E aqui não entenda a cruz de maneira pejorativa, tá? Entenda a cruz como um dever que Deus te deu e você tem a responsabilidade de conduzir, mesmo esse dever não sendo tão satisfatório, tão prazeroso, como você gostaria que fosse. Entenda nesse conceito. Então eu persevero porque eu tenho primeiro um dever com o Senhor. É por isso que ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus também vai dizer, num contexto onde ele está citando das lutas que os seus discípulos passariam, ele diz: mas o que perseverar até o fim será salvo. Então a perseverança, ela nos leva para esse conceito. E dentro da intimidade é isso. E é por isso que nós precisamos compreender como não confundir desgaste com o fim do amor. Porque não tem nada a ver. Existem momentos que sim, a relação está desgastada pelo estresse, pelo excesso de trabalho, pelo cansaço, pelas dívidas, pela doença. Essas situações, elas vão saturar. Toda a relação passa por crises e diversas crises. A maturidade de um cristão está em como vamos enfrentar. E essas crises geram desgastes. Só que o que acontece é que muitas pessoas confundem crises e desgastes com o fim do amor, com o fim do sentimento. E não é por aí. Entendendo que amor não é um sentimento apenas. Amor é uma decisão. Amor é uma decisão. Então não espere receber para amar ou para oferecer amor. Sempre seja a primeira pessoa a fazer isso. E aí alguém pode dizer assim: pastor, eu estou cansado de ser sempre a primeira pessoa que decida amar, sempre a primeira pessoa a decidir fazer o melhor. Exatamente, a Bíblia diz: nunca nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo nós colheremos. Irmãos, eu entendo que às vezes é desafiador, mas quando a Bíblia vai nos trazendo esses princípios, a pessoa só vai conseguir ser perseverante, irmão, se ela estiver firme na palavra. Porque se ela, por um momento, começar a ouvir filosofias desse mundo, ela chuta o pau da barraca rapidinho. Não é só no casamento, não. Não é só no casamento, não. Essa semana eu falei de mães que têm olhado para filhos como um fardo, como um peso. E filho é um dos presentes maiores que talvez nós podemos ter nessa vida. A Bíblia vai comparar o amor de uma mãe como o amor de Deus. Não é? Pode, porventura, uma mãe esquecer da qual de um filho que ela amamenta? Todavia, ainda que isso aconteça, por que Isaías está trazendo o amor da mãe para um filho? Porque o amor da mãe e do filho é o mais próximo de um amor de um ser humano, pode chegar do amor de Deus. Ainda que o maior amor dessa terra pare, o maior amor da eternidade não. Ainda que uma mãe se esqueça, todavia eu não me esquecerei de ti. Mas, infelizmente, o feminismo tem levado as mulheres a um estado de estresse tamanho, a um cansaço tamanho, que muitas vezes tolerar a birra de uma criança está sendo a morte para essas mães. Eu vejo mães reclamando da maternidade. Então, esse é o grande desafio. Para nós podermos perseverar em intimidade, precisamos também o quê? Desarmar e doar. Então eu quero incentivar os irmãos, se de fato os irmãos querem tendo essa transformação no seu matrimônio e consecutivamente na sua vida conjugal, segunda questão é isso, é perseverar, é insistir. Insistir não porque eu estou vendo resultado, insistir não porque está dando certo, insistir porque eu estou sendo obediente, insistir porque em alguns momentos eu posso até dizer, é a única opção que nos resta. Eu não sei qual palavra colocar aqui para incentivar os irmãos a perseverar, mas um fato é o seguinte: a nossa perseverança tem um retorno. Tem um retorno. E aí é onde essa geração que não está tendo Deus,
está tirando Deus das escolas, está tirando Deus da vida espiritual, está tirando Deus das famílias. Porque, por exemplo, tem muita gente, e eu acredito que eu falo para muitos que estão aqui ou estão em casa, que só estão casados ainda por causa de Deus. Porque tema Deus. Porque se não fosse o temor de Deus, já não tinha. E o que acontece? E se eu tirar Deus e se eu tirar Deus dessa fórmula? E se eu tirar Deus dessa família? Qual o motivo que essa pessoa vai estar para poder continuar? Mais nenhum. Mais nenhum. Então, como uma das coisas que nós temos das filosofias desse tempo inclusive, essa semana eu vou começar a falar disso, né, nas devocionais dessa semana, eu vou falar da nova religião, né, a religião moderna, que é o ateísmo e outras más. Eles estão querendo tirar Deus do centro, tirar a moralidade, porque é isso. Deus na família é sinônimo de opressão. E muita gente realmente se sinta oprimida, porque tem que obedecer um princípio bíblico que vai contra o seu desejo, mas eu estou ali. E aí está olhando isso como opressão e não como prazer. Irmãos, e aí ontem, inclusive, foi no Ministério do Louvor, eu postei o texto de 1 Pedro, quando Pedro se entende por muito prazer passar pelas atribulações por serem fiéis a Cristo. Irmãos, nós temos que ter prazer, alegria por sofrer por obediência a Cristo. Então, se porventura está em um matrimônio, eu não estou falando de abusivo, não estou falando de agressão, nada disso. Estou falando dentro das condições de relações que as pessoas, de desgaste, e as pessoas querem se separar. Se sofrer, e se você só está suportando isso por amor de Jesus, isso não deveria ser um fardo, deveria ser um motivo de prazer. É difícil entender isso dentro da mentalidade humana, né? Não fecha a conta, mas é necessário compreendermos na perspectiva dos céus. Amém? E terceiro, para que o nível de intimidade aumente, é necessário... Obrigado, querido. É necessário o quê? Perdão. Perdão diário. Perdão constante. Perdão é uma das atitudes mais nobres que nós podemos ter. Então, se eu tenho interesse, eu tenho perseverança, e eu desenvolvo perdão, é natural que gradualmente essa somatória desses 3 princípios, eu aumento a intimidade. Porque quando você perdoa, você está se libertando da mágoa e dos sentimentos que impedem a empatia. Uma das coisas que mais impedem o fluir da empatia, querido, é a mágoa, é o ressentimento. Porque quando você está magoado, Deus abençoe, irmão. Obrigado. Quando você está magoado, você está pensando em si, no que te fizeram. Mas fulano fez isso. Você está buscando justiça. Sabe? Mas não é aquela justiça que Jesus disse, né? Quem tem fome e sede de justiça. Mas a justiça segundo Davi. Senhor, quebra os queixos dele. Tem texto que Davi fala, Senhor, quebra os queixos deles. E o que acontece? É uma justiça mais baseada em vingança do que propriamente na justiça. E aí, esta mágoa, esse ressentimento, que coloca você no foco, vai contra a empatia, porque a empatia tira a gente do foco e coloca o outro. Em vez de falar assim, olha o que ele está fazendo comigo, olha o que ela está fazendo comigo, a gente começa a dizer, o que tem levado essa pessoa a agir assim? A diferença de perspectiva. Qual é a história que essa pessoa carrega? Quais os traumas que está por detrás dessa expressão, dessas palavras, desse comportamento, dessa atitude? E quando eu começo a ver, sabe, por essa perspectiva, as circunstâncias mudam. Quando eu preguei aqui sobre a mulher que foi pega em ato de adultério, né? Lembra que o segundo tópico da mensagem foi que Jesus, ao receber o relato daqueles homens
que aquela mulher foi pega em adultério e merecia a morte por meio da lei, esses homens estavam focados nessa justiça vingativa. E quando Jesus pega esse relato, ele transforma na justiça empática. E a justiça empática, como eu faço, pastor? Eu pego o pecado que essa pessoa cometeu, o pecado que eles cometeu, o pecado que eu cometi, e tira ela do nível da justiça do homem e eleva à justiça divina, a justiça de Deus. Entende? Eu elevo para a justiça de Deus. Isto é, quando eu coloco na justiça do homem, eu vejo o pecado do outro diferente do meu. Isto é, se eu roubei um óculos e o outro matou uma pessoa, gente, pelo amor de Deus, roubar um óculos eu posso restituir. E a vida de uma pessoa, quem restitui? Justiça agora a perspectiva do homem. Então eu mereço pagar menos do que aquela pessoa. Aquela pessoa precisa. É por isso que as penas é assim. As penas maiores e menores, não é isso? Aí o homem pode pegar e dar uma pena abusiva, ou uma pena menor do que deveria. Mas na justiça de Deus, e nessa perspectiva da justiça divina, não tem mais quem maior pecado. Tem pecado. Entende? Porque Jesus disse, aquele que não tem pecado. Jesus não perguntou, aquele que cometeu um pecado menor, atire a primeira pedra. Ele não falou isso. Aquele que cometeu um pecado menos escandaloso, atire a primeira pedra. Aquele que só fez aquela mentirinha de brincadeirinha, atira. Não, aquele que não tem pecado, isto é, ele não colocou um pecado em uma escala de maior ou igual ou menor, ele colocou pecado, isto é, ele colocou tudo num nível só. Porque na justiça de Deus, seja quem matou uma pessoa ou quem roubou um óculos, é pecador e está debaixo de julgamento. Ponto final. Isto é, Jesus tirou a perspectiva do homem e colocou a justiça. E isso é empatia. Porque agora Jesus está falando assim, vocês não têm como apedrejá-la se você se colocar no lugar dela. Por que eles não apedrejaram? Porque Jesus tirou aquela mulher do lugar e colocou cada um deles. Eles, homens, começaram a se ver no lugar daquela mulher. Ele falou, eu também merecia ser apedrejado. Eu também merecia essa morte. Vixe, se for assim, eu também merecia morrer. Então, eu não quero morrer. Então, joga a pedra lá, porque é isso que eu queria que fizesse comigo. Olha que coisa linda. Então, quando eu perdoo, eu estou optando por isso, por uma justiça empática. É olhar e falar, essa pessoa fez isso, mas ela fez isso porque, de alguma forma, ou ela foi condicionada, ou ela carrega, e eu preciso entender. Ah, pastor, mas e se não fizer isso comigo? É aí que está. A mudança começa por quem aprendeu. A mudança começa por quem já compreendeu isso. Porque não é todo mundo que vai compreender isso. Quem está aqui está tendo a chance de aprender. Quem está aqui, é por isso que um dia eu fui aconselhar um casal que, infelizmente, por um ato de adultério, e esse casal, a mulher falou comigo de uma forma. Ela disse, se eu soubesse que quanto mais eu aprendesse, mais eu estava debaixo de justiça, eu nunca queria ter ouvido o evangelho. Essa frase me espantou, porque o evangelho liberta, mas o conhecimento tem um preço, meu irmão. A Bíblia diz que quanto mais se é dado, mais se é cobrado. Então tem pessoas que evitam aprender exatamente com a justificativa de que se eu não souber, eu não vou ser cobrado. Só que eles caem em uma cilada, porque no livro de Oséias, o Senhor disse que por negligenciar o conhecimento, também negligenciarei vocês. O mesmo texto que diz, errais por não conhecer as sagradas escrituras e o poder que nela há. Errais por não conhecer. E aí segue, por negligenciar o conhecimento, também te negligenciarei. Ponto. Então não tem como correr. Ou você aprende para melhorar, ou se você não ficar negligenciando. Tem pessoas que não vêm no encontro de casal porque não quer mudar. Ele não quer, não tem interesse, ele não quer transformar. Ele quer continuar daquela forma, achando que por continuar assim não vai ter julgamento. Vai. Por isso, não é sobre não aprender, é aprender, mudar você e orar para que o outro seja mudado por meio da experiência que Deus vai promover essa pessoa.
Invista em você. Por isso que, entenda isso, irmão, o matrimônio é isso. Eu aprendo, não é porque eu estou sendo individualista, é porque se dos 100%, se 50% já está fazendo certo, já é uma bênção. É matemático. Se 50% já chegou, já sacou, já entendeu, já está em evolução, os outros 50% vai andar, ou já vai ser brigas a menos, discussões a menos. Faz sentido para os irmãos? Amém? Então, para que haja esse perdão, jogue fora os lixos emocionais. Eu comentei isso ontem. Pessoas que às vezes, por uma discussão hoje, briga por circunstância que já foi discutida lá atrás. Carrega lixos emocionais e por isso não consegue perdoar. Porque toda vez que a pessoa vai perdoar, aí vem aquela, mas fez isso, fez aquilo. E aí não muda, não vai conseguir. E a intimidade não chega. E quem está perdendo? É quem não perdoa. Porque não consegue acesso. Uma pessoa, quando não perdoa a outra, ela bloqueia os acessos. Irmãos, e nessa vida, do jeito que está, e do jeito que a sociedade anda, vence e cresce quem tem maior número de acessos aos diversos lugares da sociedade. Um relacionamento que você quebra aqui hoje pode ser seu acesso para uma jornada maior amanhã. É por isso que eu, particularmente, procuro restaurar os acessos perdidos, construir novos e restaurar, reparar aqueles que estão mais ou menos, porque é necessário. Tanto José quanto Daniel só conseguiram vencer no Egito e na Babilônia porque eles aprenderam a criar acessos. Acessos primeiro com Deus, acesso com os que estavam próximos a Ele, e acesso com pessoas de camada social menor e acesso com pessoas de camada social de alto nível. Ponto. Os acessos. E é isso que a gente precisa construir para a glória de Jesus. Amém? Voltando agora, isso aqui foi mais geral, mas voltando para a questão do casamento, a pergunta é, e quando elas perdem o interesse? E quando a mulher perde o interesse? E agora falando no conceito da sexualidade. Porque tem mulheres que não têm mais interesse de ter relacionamento sexual com seu esposo. E a pergunta é, será porque elas estão ruins? Será porque elas são chatas? Será porque... Enfim, as respostas podem ser do nível biológico, simplesmente, falta ali das vitaminas, falta ali aí fugiu a palavra agora, dos hormônios necessários, né? Então tem que ver essa questão, mas vai de além. Primeiro, porque as mulheres não pensam mais nisso, ou pensam muito menos do que homens. Elas pensam em outras coisas, elas são mais emocionais. Elas não pensam no ato da satisfação sexual. Elas são mais emocionais. Ela pensa no envolvimento que leva ao ato sexual. E esse envolvimento, foi o que eu comecei a falar ontem, começa muito horas antes dos dois. Começa muito fora do quarto. Começa no dia a dia, na maneira que se trata, no momento que conversa, da forma como se expressa, a forma como se é cuidada. E estas coisas que vai conduzir a um clímax dentro da relação sexual. Quando o homem chega ao clímax, sem que ela consiga o mesmo, acaba que, a longo prazo, isso vai gerando um desgaste, e quando, de fato, sofre algum tipo de problema físico ou biológico, como havia comentado. E quando os homens perdem o interesse, algo muito parecido, mas com uma dinâmica diferente. Homens desinteressados, sexo que acontece, geralmente vem de bloqueios emocionais, desde a infância, estresse, cansaço, ejaculação precoce, impotência e projeção psicológica, que é uma outra situação. Projeção psicológica vem também de relações, por exemplo, sexuais com parceiros anteriores. Isso acontece também na mulher, eu só não coloquei aqui. E é por isso que quando a Bíblia fala sobre ter um só parceiro,
Porque quando a pessoa tem experiências com outras pessoas, vem aquela questão da comparação, principalmente da mulher. A mulher compara demais. Você pode ver pela roupa, né? Esses dias eu estava em um determinado lugar, em um ambiente onde tinha várias mulheres, e eu vi uma cena que me chamou a atenção, uma cena que é atípica. Eu geralmente não percebo, mas essa cena eu vi porque estava diante de mim. Entrou uma mulher, e todas as mulheres fizeram assim, aquela leitura, assim, aquele scanner geral. Falei, uau! Peguei. E é isso. E elas começam a se comparar uma com a outra, as outras consigo. E essa comparação é catastrófica, seja em qualquer ambiente. Principalmente no casamento e mais ainda dentro das relações íntimas. Né? Mulher tende a comparar o esposo de A com o esposo de B e principalmente comparar o esposo de A e B com o seu. E isso acontece. Então essas projeções e esse desinteresse é natural. Vai acontecer em algum momento, em alguma circunstância. Então o problema não é a perda de interesse por algum momento ou por alguma circunstância. O problema é quando essa perda do interesse se torna crônica. Aí você está vendo que já está meses, semanas, e você já não tem o mesmo interesse, não tem o mesmo pique. E o que fazer diante disso? Eu quero trazer aqui agora, nessa próxima fase, sobre a importância de se tornar uma só carne e a resgate desse interesse novamente. Já que nós vimos ontem que o sexo é algo, né, nós já quebramos os tabus, voltou à questão sexual, vamos voltar aqui a isso para incentivar os irmãos e irmãs a buscar interesse, baseando novamente no livro de Cantares, capítulo 5, versículo 1. O texto diz o seguinte: adentrei ao meu jardim, minha irmã, minha igual, noiva amada. Colhi minha mirra e meu bálsamo, comi todo o meu favo de mel, bebi meu vinho puro e saciei-me de leite. Quem lê esse versículo, a priori, não tem nada a ver com relação, né? Enganas. Salomão está dizendo aqui, querido, que quando ele está entrando no jardim, jardim aqui é o órgão genital feminino, tá? E quando ele fala que adentrou o seu jardim, ele está dizendo exatamente aqui da relação íntima. Ele está falando de forma metafórica sobre como ele se sentiu quando estava se relacionando sexualmente com a sua esposa. E o nível da relação sexual tem que ser esse. Esse é o padrão. E não apenas para o homem, mas para a mulher. E é por isso que, para que nós possamos ter esse momento, é tão lindo quando você chega, né? Lá em casa separei 2 lugarzinhos assim para a gente fazer um jardim. E eu só estou até agora pensando, porque eu quero um jardim bonito. Eu sei que não tem espaço, mas eu fico pensando, tal, o que eu vou fazer para deixar esse lugar bonito? Eu quero esse lugar bonito. Porque é bom, eu gosto. Flores, plantas, traz vida. Só que um jardim, só por ter aquelas plantas... Eu lembro minha mãe saía plantando as coisas assim, nada a ver, sabe? Mas era o jardim dela. Umas treliças, mãe, isso está feio demais. Mas para ela estava lindo. E era a forma que ela sabia, e a forma que, enfim, para ela fazia muito sentido. E ela tinha um apego, né, aquilo. Mas um jardim, sabe, bem tosado, né, as flores. E o que acontece? Só que tem muito homem, e eu vou pegar aqui um pouquinho no pé dos homens, tá, gente? Me permita, porque os homens é muito mais fácil de chegar nesse clímax, chegar nesse momento, né, que Salomão está mencionando. Tem muito homem que quer ter um jardim bonito, mas não quer o quê? Cuidar do jardim. Não quer cuidar da relação sexual. E aqui eu vou ampliar o conceito de jardim para esse momento. Irmãos, entenda bem, eu estou falando com adultos. Eu estou falando com casais. E a gente precisa ser maduro para entender
que dentro do casamento, se tem uma coisa que precisa funcionar bem, é a vida sexual. Eu entendo que existem outras áreas dentro da família que precisam estar estabelecidas, e a gente já tem falado sobre isso, vamos falar em outros momentos, mas a vida sexual de um casal tem que estar funcionando bem e bem para os dois. Eu iniciei a palestra, eu iniciei esse encontro perguntando você sobre febre. A febre não é doença. A febre é um sinal que algo está doente. A febre é um sinal que algo não está bem. E tem casamentos que está a 40 graus há muito tempo. Muito febril. Olha, febril não, febril ainda é tolerável, né? A febre já está matando. E uma das coisas que tem levado é exatamente isso. Porque, irmãos, quando você mede esse nível da estabilidade conjugal por meio do clímax do casal, dos dois ali, eu não estou falando apenas da ejaculação, não estou falando apenas do momento ali do prazer. Aquilo ali é segundos. Eu estou falando da satisfação emocional que esse momento tem que produzir na relação. Porque é essa satisfação emocional que gera a conexão. Não, o orgasmo, essas coisas todas, pessoas têm a roda aí no mundo, com qualquer uma, quando eles encontram numa festa dessa, que são animais. Transam pelo prazer físico, biológico. Mas dentro do casamento, o sexo não é só prazer. Por isso que o nosso tema é isso. Tá? É além do corpo, é emocional, é espiritual. O sexo é algo espiritual. Por isso tem que ser cuidado. Não adianta você jejuar. É por isso que Paulo diz, olha, o sexo só tem um momento que ele pode parar no casamento, é quando vocês vão dedicar-se à oração. Mas tem que ser pouco tempo. Porque ele é espiritual tanto quanto a oração e o jejum que a gente faz. Então, se eu tenho que cuidar da minha oração, do meu jejum, da leitura bíblica, das minhas práticas devocionais, eu também, como casal, tenho que cuidar disso com o mesmo nível de intensidade. Faz sentido para os irmãos? Então, eu queria que os irmãos lessem comigo aqui esse poema. Dá para apagar? Dando para ler? Apaga aí a luz para ver se o pessoal consegue ler direitinho comigo. Vamos lá? Aliás, não é um poema, né? É um trecho para os irmãos entenderem. Vamos lá. Lê comigo? 1, 2, 3. A tarefa é criar, né? Ficou ciar, tá tudo certo. Criar o clima é responsável. E outros não. Manter difíceis. Vai ter dia que vai estar chuvoso. Vai ter dias que vai estar na ventania. Então, irmão, aproveite nos dias que está claro. Crie um ambiente. O sexo não começa na cama, gente. A gente precisa compreender que o sexo termina lá. E a gente precisa compreender isso. Então, eu vou trazer aqui 6 orientações. Eu vou chamar de dicas. Coloca a palavra que vocês quiserem. Para que vocês, né, possamos ter esse ambiente cultivado. Primeira coisa que o casal tem que aprender a fazer, elogiar de forma sincera, mas também de maneira frequente. A pergunta, pensem, qual foi o último elogio que você deu para o seu marido ou para a sua esposa? Aquela sincera, aquela coisa assim que não é falsa, é aquela coisa assim que essa foi da alma, não é? Que não foi automático. Veja como Salomão trata o elogio. Olha como que ele lê. Vamos lá. Olha o que Salomão diz. Sua flor, sou uma flor de Saron, um lírio dos vales. Como lírio entre os espinhos é minha amada, entre as jovens. Como a macieira entre as árvores da floresta é o meu amado entre os jovens. Nós estamos vendo aqui elogio tanto da mulher quanto do homem.
Por mais que pareça estranho a forma deles elogiarem, né? Teve, enfim, mas era algo cultivado dentro do livro de Cantares. Mas no versículo 2, fala outro. Ah, se ele me beijasse, se sua boca me cobrisse de beijos, sim, as suas carícias são mais agradáveis que o vinho. Verso 4. Leve-me com você, vamos depressa. Seja o meu rei e leve-me para o seu quarto. Lá no capítulo 5, versículo 1, existe outro. Já entrei no meu jardim, minha noiva, minha querida, estou colhendo mirra e outras plantas perfumosas. Estou comendo o meu favo de mel e bebendo o meu vinho e leite. Vocês que se amam, comam, bebam até ficar embriagados de amor. O que acontece é que quando nós lemos as Sagradas Escrituras, eu fico encantado, irmãos, quando eu leio o livro de Cantares, porque sim, falar sobre isso, um irmão até compartilhou comigo ontem, ele falou, eu tenho anos na igreja, foi a primeira vez que eu consegui ouvir, que eu ouço falar disso dessa forma na igreja, e realmente é um tabu. E eu confesso para vocês que eu estava, né, olhando para esse tema que eu tinha que tratar com os irmãos, e como vai ser? Porque realmente muitas pessoas travam com isso, porque é cheio de tabu, devido exatamente a esse contexto sexual e pornográfico que nós vivemos. Mas quando você lê esses versículos que nós lemos, você percebe que Salomão tem um tato, tem um cuidado, tem uma forma poética de traçar e de tratar esse assunto, porque é assim que um cônjuge nós precisamos ver. Isso como algo poético. Nós não podemos, irmãos, nós não podemos olhar para as relações sexuais dentro da igreja como os homens vê lá fora. Lá, os homens vão ver a mulher como objeto de satisfação. As mulheres se colocam em uma condição de prostitutas, porque é assim que o mercado faz. O mercado tem objetificado a mulher. E essa libertação sexual da qual eu falei a semana toda nos áudios, faz com que as mulheres não apenas sejam objetificadas, como fazem elas ver isso como algo bom. Sabe? Mulher é chamada de cachorra, mulher é chamada de... Percebe o nível que coloca a mulher? Por quê? Porque é isso que o mundo quer, desconfigurar aquilo que é belo, aquilo que é santo, aquilo que é puro. E o sexo é uma das coisas mais belas. Nós vimos em Hebreus 13:4 ontem, onde lemos: seja honrado o leito matrimonial. É uma das coisas mais honradas. A gente não pode tratar isso de qualquer forma. Então, mas a gente começa esse contrato. Diga comigo, elogio. E elogio sincero. Aprenda a elogiar seu marido, aprenda a elogiar sua esposa diariamente. Comece a observar as roupas, comece a observar os detalhes. Eu sei que às vezes é mais difícil para alguns, que tem uns que é mais desatento, né? Antes eu parei de falar que homem é mais desatento, porque tem hora que as mulheres também são. A gente encontra isso dos dois lados. Enfim, não é sobre questão de gênero, é sobre questão comportamental. Então, mas aprenda, se você for uma pessoa assim. Segunda lição, segunda dica, atitudes amorosas. Irmãos, eu vou falar uma coisa. Cama não é lugar para brutamontes. Não é. Não é lugar para poder... não é uma zona de guerra. Não é uma luta de gladiador ou MMA. É um lugar de coisa romântica. E essas atitudes começam antes. Cantos, capítulo 4, verso 10 diz: como são deliciosas suas carícias, minha namorada, minha noiva, o seu amor é melhor do que o vinho, o seu perfume é o mais agradável que existe, os seus lábios têm gosto de mel. Verso 11, minha querida, a sua língua é para mim como leite e mel, os seus vestidos têm cheiro de dos montes do Líbano. Minha noiva, meu amor, você é como um jardim cercado e fechado, é uma fonte particular. Me fala aqui,
O camarada tinha 1.000 mulheres, teve 1.000 mulheres, 700, né, mulheres, 300 concubinas. Obviamente, ele não é uma referência de fidelidade conjugal, principalmente, nem no contexto dele. O pai dele teve, se não me engano, 7 mulheres, ou 8, não me engano, Davi. Desculpa aí se eu estiver comentando algo errado. Mas não, foram poucas. Jacó teve 4. É um contexto, sim, que a poligamia era normal. Mas Salomão, ele tem essas mulheres, obviamente, mas como acordos políticos. E aí, quando você olha para isso, pior ainda mais no contexto nosso. Olhar as mulheres que ele tem como uma aliança. Enfim, essa foi a derrota e a desgraça de Salomão, como vimos no culto passado que eu preguei sobre, que eu comentei sobre na pregação. Agora, falar que ele não tinha lábia e falar que esse homem não era carinhoso, falar que esse homem não tinha uma maneira delicada de tratar a esposa dele, que é a Sulamita, dessas 1.000 mulheres, inclusive ele vai falar de todas as mulheres, tu és. Então, assim, é diferente. A pergunta é isso. Será que dentro da casa, o camarada quer chegar, quer ter uma relação, mas ele trata o dia todo a mulher como se fosse o parceiro de trabalho? Não é? Como se fosse o camarada do serviço? Não vai funcionar, querido. Então não é apenas ter palavras, elogios, tem que ter uma atitude, um cortejo. E até isso a Disney tem destruído, gente. Porque quando a gente fala de príncipe cantado, princesa, não é? Era uma coisa tão assim, mesmo que subliminarmente, até as histórias dele sempre teve coisa horrenda, né? Mas pelo menos tinha aquela coisa do cortejo, aquela coisa do menino se ajoelhar, tirar a aliança, pedir a noiva em casamento. Tinha aquela... Irmãos, eu falo para vocês, eu falo isso sem demagogia e não quero vender nada com isso, eu não quero, enfim, não preciso disso. Mas uma coisa eu falo, que a melhor fase da minha vida foi quando eu comecei a preparar o casamento, sabe? E o clima, quando eu até hoje foi aqui, a igreja era diferente, né? Ontem eu estava até lembrando, no dia do casamento, né? Pastor, você lembra como era a igreja? Quem chegar aqui vai ver a diferença, realmente. E para mim essa fase ali foi uma fase que eu curti. Eu falo que eu curti. Eu não sei se minha esposa curtiu como eu curti, mas eu curti muito essa fase. A expectativa, o esperar, sabe? Aquela coisa do preparo, aquela coisa do dia. Então, assim, só que hoje nós estamos tendo jovens que não vai poder falar isso. Não vai, por quê? Porque conhecem, não tem a paciência de esperar, sabe? Atropela tudo. E não cria memórias, não cria... E para a sociedade isso está tudo bem. Para o mundo está tudo bem. Mas está tudo bem porque eles mesmos não estão sabendo desfrutar daquilo que Deus faz. Os processos é para nos abençoar, irmão. Não é para nos maltratar. E às vezes eu quero falar para os jovens que estão assistindo, que vão se casar, respeite esse processo, porque vocês vão amar isso depois. É uma das fases mais lindas do casamento, pelo menos até agora que eu tenho convivido, né? Fiz 12 anos, sábado passado, casado. Ainda quero chegar aí na fase dos 25, dos 30, para entender como vai ser. Diz que vai melhorando com o tempo, né? Enfim, terceira lição, palavras, né, de elogio, atitudes românticas, atitudes amorosas, mas em terceiro, aprender a respeitar as diferenças. Irmãos, assim como acontece nos comportamentos diversos, cada um comporta-se de uma maneira diferente, né? Nós já falamos sobre isso. Na relação íntima sexual, da mesma forma. O seu perfil comportamental não se desvincula de você na hora da relação sexual. Ele está lá com você. A forma como você expressa, a forma como você conduz essa dança sexual, está tudo a ver, e está tudo conectado com quem você é, com as suas crenças, com o que você carrega na sua mochila emocional e de história. Só que o que acontece é que,
por muitos não conhecerem ou não entenderem isso, quer exigir, às vezes, um desempenho, um formato, uma maneira do outro lidar com a questão sexual, do jeito que eu espero e quero, e sem respeitar a maneira como essa pessoa foi criada, sem respeitar a maneira como que essa pessoa pensa, sem respeitar a maneira como que essa pessoa aprendeu. Como eu disse ontem, tem adolescentes e tem muitos adultos aqui, talvez entre vocês ou até quem me assiste, que nunca ouviu sobre sexo dos pais. Os pais nunca sentaram para conversar sobre. Aprenderam na bruta, no dia a dia, na escola. Aprendeu vendo vídeo pornô. E quer trazer aquela pornografia do filme, do vídeo, para dentro do quarto. Uma coisa que ele está ali com uma prostituta e ele é um prostituto masculino, que eu não sei o masculino de prostituta. Não. E querem transformar, e eles esquecem que tudo aquilo que estava na tela é apenas uma encenação. Mas não é assim que funciona na prática. E aí vem aquelas cobranças. Olha o verso 12 novamente. Minha noiva, meu amor, você é como um jardim cercado, fechado, uma fonte particular. E eu quero trazer para vocês 3 coisas que devem ser respeitadas na relação sexual. A primeira delas é a necessidade, a segunda, os estímulos, e a terceira, quantidade. Cada um de nós vai ter diferenças nessas 3 questões. Então vamos começar primeiro com a necessidade. A gente sabe que biologicamente alguns vão ter maior necessidade do ato sexual do que outros. Simples assim. Então, geralmente, o homem representa maior, né, desejo do que a mulher. O homem tem a necessidade que a mulher não seja uma boneca, como pode ser isso de maneira bem respeitosa, uma boneca, algo mecânico. O homem tem a necessidade que a mulher se entregue, não tenha essa reserva. A gente vai entender que isso é um caminho, isso é um processo. A necessidade do homem, né, ele estar sempre ali disposto para o ato sexual, é automático, é no clique. Apertou, está pronto. Né? Isso é muito natural do homem. E se tem uma coisa que muitas vezes a mulher talvez não sabe, mas um homem tem uma necessidade para que aquela atitude sexual, e eu estou falando do físico, do biológico, se consuma, não é apenas ele ter o prazer, mas ele entender que não foi só ele. Isso aqui eu estou falando dentro de um conceito normal, tá? Dentro de um matrimônio normal. O homem, ele tem essa necessidade de que ele tenha conseguido satisfazer sua esposa. Isso é interno do homem. Muitas vezes não expresso, muitas vezes ou pergunta de alguma forma. Então essas são as 4 necessidades do homem, que eu posso dizer assim, mais básicas. Na mulher, tem outras também. A mulher também tem necessidades. E, primeira necessidade da mulher não é sobre o ato, mas sobre o que precede o ato. Ela necessita primeiro de maior envolvimento do parceiro antes, durante e depois. É por isso que as mulheres reclamam quando o homem só procura quando ele está ali. Deitou, e ali vem à vontade, e aí bora ali, bora brincar. Acabou, o cara vira para lá, vai dormir, a mulher para lá. Isso mata, né, de alguma forma, a longo prazo, ou até mesmo diariamente, a parceira. A mulher tem necessidade de um todo. A mulher é mais complexa nesse sentido. Né? Ela quer carinho, ela quer atenção, ela quer respeito e ela quer se sentir valorizada. E é interessante quando eu trago isso, irmãos, porque eu não consigo ver essas coisas sendo supridas em uma relação sexual numa noite, numa micareta, numa noite de pega-pega. Eu não vejo isso. E é por isso que às vezes, infelizmente, a gente vê mulheres tão destruídas nesse aspecto. Ela tem a necessidade de se sentir desejada, não pelo ato físico, mas pelo valor emocional que está sendo entregado, né? Está ali entregado. Não é o ato físico. Homem
ele é mais ato físico, mas a mulher percebe que está muito mais relacionado a essa construção que Salomão está ensinando aqui. E a pergunta é se os homens têm consciência. E se têm, o que estão fazendo? Da mesma forma, essas mulheres têm consciência dessa necessidade. Quando eu falei de comunicação não violenta, nós sabemos que na comunicação violenta tem 4 estágios para que ela possa ocorrer. Uma comunicação assertiva tem que ter, no mínimo, 4 pontos. E o segundo ponto dessa comunicação boa é aprender qual a necessidade que essa pessoa tem. Irmãos, lembra bem, eu falei isso quando nós falamos sobre CNV aqui. Toda briga, todo conflito, toda confusão, toda mágoa, toda chateação vem de uma necessidade não suprida. Lembram disso? De uma necessidade não suprida. Por isso, o marido que é inteligente e não quer ter esses B.O. dentro de casa, ele tem que ser especialista em identificar quais são as necessidades da sua esposa. Uma mulher que não quer ver conflito dentro de casa tem que ser especialista em identificar quais são as necessidades que o seu marido tem. E é óbvio que essa questão do suprir ou não a necessidade vai ser de acordo com o contexto e o diálogo e a comunicação. Olha, mas nunca negligencie. Imaginemos, pois, que a minha esposa tem uma necessidade que, logicamente, eu vejo que não é primeiramente bíblica, não é moral, não é espiritual. Mas não deixou de ser uma necessidade. Está me entendendo? Então, o que fazer isso, pastor? Se essa necessidade existe, é legítima porque ela tem. É legítima porque ela está. Se ela tem, é legítima. Mas eu posso suprir? Não. Então, como que eu vou chegar para essa pessoa, para minha esposa? Eu não vou fazer, porque eu não posso. Mas eu vou chegar assim, olha, amor, e como às vezes a gente faz isso direto, e ela sabe disso. Eu reconheço que você precisa disso. Eu entendi que isso é algo que você necessita para se sentir bem, para se sentir feliz, enfim, dependendo do que ela precisa, né, do que vai acontecer, se essa necessidade é suprida. Mas você entende que essa sua necessidade, ela não está de acordo com isso aqui, o que você acredita? O que você pensa sobre isso? O que você gostaria de ter? Eu não quero que você negue a sua necessidade, mas eu quero que você entenda que a sua necessidade, nesse momento, colide com isso aqui. E eu peço para ela pensar. Geralmente eu não falo no momento que... Só peço para ela pensar. E como ela é daquelas pessoas que pensam bastante, para depois chegar numa conclusão, depois falar, eu já entendi isso, então deixo com ela. E aí eu saio, eu vou fazer alguma coisa, ou ela pode estar com raiva, mas chega um momento que ela entende aquela necessidade, por mais que seja legítima porque tem, ela não pode ser suprida porque fere. E é normal, gente, isso acontecer. Quantos de nós já não tivemos necessidades que naquele momento fazia muito sentido e a gente queria muito, e depois você percebia que você poderia ficar sem? Quantas pessoas aqui já comprou algo achando que vou comprar isso, achando que era uma coisa, e depois que comprou, arrependeu e viu, eu poderia ter ficado sem? Necessidades, irmãos, quando ela nunca pode ser ignorada. Mesmo quando ela não pode ser correspondida, ela tem que ser validada. E isso para qualquer relação, em qualquer circunstância, no trabalho, em qualquer lugar. Agora, na relação sexual, mais ainda. Porque uma necessidade não validada gera frustração, desgaste. Gera uma relação mecânica onde cada um ali faz o ato, depois fica aquele sentimento de ser usado. Fica aquele sentimento de que ruim, tanto no homem quanto na mulher. Então, entenda muito essa questão e da validação da necessidade. Só que não é só e essa necessidade, como eu falei, isso aqui de forma geral, os homens têm necessidades diferentes das mulheres, mas existem as necessidades particulares, que é seu cônjuge, especificamente tem para aquela circunstância. Então, é dever nosso aprender, compreender isso. E aí, o texto bíblico vai dizer o seguinte, nesse conceito aí, né? Falando para nós, os machos, quando a resposta... Antes da gente ler, está aí, ó, 1 Pedro capítulo 3, verso 7. O que está escrito? Igualmente vós, maridos, faz o quê?
o herdeiro da graça e da vida. Irmão, você está percebendo a importância que a Bíblia dá para o sexo? Porque o que Pedro está dizendo, que um homem que não sabe, vou usar uma palavra aqui, transar, tá? Vocês são adultos, vão entender isso. Um homem que não sabe transar com a esposa, até a sua oração é impedida? Você tinha parado para pensar sobre isso? Isso é muito sério, irmão. Então, quando a igreja não trata sobre esse assunto, está correndo o risco de muitos homens estar orando há muito tempo e Deus nunca ouviu. E isso é sério porque, irmãos, porque só Paulo vai usar esse mesmo argumento quando ele vai falar aos presbíteros. Vós, para ser um presbítero, tem que cuidar bem da esposa. Ele diz, quem não é apto para cuidar da sua casa, não é apto para cuidar das coisas de Deus. Por quê? Porque um presbítero que não está cuidando bem da esposa, principalmente nisso, ele não vai ter oração respondida. Como que esse presbítero vai orar por alguém? Como que ele vai interceder? Como que ele vai ungir com óleo? Como Tiago diz, está alguém enfermo, chame os presbíteros e ele ungirá com óleo e a oração da fé curará o enfermo. Mas como esse presbítero vai ungir e vai orar, você não está tendo o tato de transar direito com a esposa, que é o que a Bíblia coloca, a primeira ordem que Deus deu para o homem foi crescer e multiplicar. Irmãos, isso é tão profundo, e eu não sei se os irmãos estão entendendo a profundidade desse assunto e o quão sério ele é para a vida espiritual, mas se tiver, eu acho que precisa de uma intervenção, porque não é só sobre ser presbítero ou ser pastor, é sobre ser homem, porque aqui não está falando, nesse caso específico, está falando vós maridos, coabitai. Coabitar, a palavra coabitar, irmão já sabe, é transar, é ter relação íntima, é ter sexo com a sua esposa com sabedoria. E a pergunta é, como que esse princípio está sendo cumprido aí? Né? Como esse princípio está sendo vivenciado? Então, nesse respeito às diferenças, vamos ver agora a questão dos estímulos, né? Deixa eu ver aqui ainda. Isso. Vamos lá. Então, me perdi aqui. Dr. James Kepler ele vai dizer o seguinte, se você cuidar do seu jardim, o do seu vizinho não será atrativo. Desenvolva a sexualidade exclusiva para seu marido, mantenha os olhos dele em você e surpreenda com as atitudes. Tá, ainda falando aí para as mulheres, né? Porque muitas vezes tem um outro desafio, que falando daquela comparação que eu falei, que mulher compara muito, quando o Dr. James Kemp ele vai dizer isso, ele fala muito daquela questão que você às vezes está observando demais o jardim do outro, mas o seu está sendo mal cuidado, né? Tem marido que não investe, acha que a mulher está comprando roupa, está comprando produto de beleza, claro que tudo tem esse excesso, estou falando dentro do conceito normal do que a família pode fazer. Fica gastando com blush, fica gastando com chapinha, não é chapinha não, acho que mais, já nem tem chapinha mais, né? Mas chama, enfim, essas coisas que a mulher usa. Ele reclama que a mulher está gastando, mas ele não tira o olho da outra que faz. Né? Elogia, tá? Mas se a outra está bonita, por quê? Não, mulher bonita custa caro. Caro. Homem arrumado, homem elegante também custa caro. Entende? Então, a gente precisa compreender. Não está tendo a condição de fazer direitinho com coisa cara, enfim, não é esse também o conselho aqui, mas é do cuidado. Quando você cuida bem do seu, você não vai ter olhos para cuidar dos outros, você não vai ter interesse em cuidar dos outros. Né? Então, uma palavra para as mulheres aí, no aspecto dos estímulos. Para as mulheres existem dois tipos de toques, o sexual e o afetivo. Toques em parte íntima não quer dizer nada. Né? Que como o homem é estimulado com um toque na sua parte íntima, ele leva a acreditar que tocando a parte íntima da mulher, a mulher vai, não vai. É algo que o mercado vende. Porque o mercado, ele sabe, o mercado sabe que quando se trata de questões sexuais, o homem é o principal cliente. Quando eu saio na loja com Bruna para comprar roupa, eu fico indignado. Porque eu confesso para os irmãos, eu não gosto de ficar comprando roupa repetida. É algo que eu não gosto. Tem hora que eu fico muito tempo sem comprar uma calça, por exemplo, que eu chego, é a mesma coisa, preta, azul,
Preto, azul e aquela begezinha, né? Preto, azul e bege. Aí eu rodo 300, aí eu olho para as roupas das mulheres, tem uma diversidade de calça, eu fico indignado. Não é? É um monte, é jeans, é isso, é daquilo. Eu falei, gente, por quê? Porque o mercado sabe que quando se trata de roupa, de autocuidado, a mulher é a principal cliente. Mas quando se trata de venda de sexo, o homem é o principal cliente. Embora que no Brasil, o Brasil é o país que ocupa o 4º lugar do mundo em pornografia feminina, isto é, mulher que consome pornografia. O Brasil é fora da curva quando se trata dessa questão sexual em muita coisa. E o que acontece? Só que a mulher, um homem nesse sentido, é um principal mercado, né? E quando nós vemos essa venda objetificando a mulher, expondo a mulher a situações horríveis em ato sexual, porque muitos homens se convertem já na fase adulta, depois que teve contato com pornografia, teve contato com coisas promíscuas, já teve não sei quantas relações lá fora, ele não sabe, ele aprendeu daquela forma. Ele aprendeu olhando o camarada lá. E é por isso que eu tenho falado tanto sobre pornografia, não é por nada, irmãos. É porque a gente precisa entender que a pornografia é um câncer, ele é sutil, ele é surdino, ele não aparece, sabe, de forma visível. Não, ele está lá. E um homem que é viciado nisso, ele não dá, ninguém percebe. Eu converso com mulheres que vai descobrir que um homem era viciado em pornografia anos-luz. Ele não conheceu a pornografia depois de casado, ele já veio com ela. Só que é um vício que, para desconectar, tem que ser uma ação intencional e clara. Só que, como é algo moralmente não aceito, ele carrega com aquilo, ele leva aquilo. E acaba chegando um momento no nível de está tudo bem, consome, não está afetando, a mulher não sabe, está tudo bem. Irmãos, é absurdo. Mas eu não vou lembrar agora os dados, eu não quero ser irresponsável de citar dados incoerentes, mas uma coisa é fato desse dado aqui. O Brasil é um dos países que tem mais pastores que consomem pornografia. Eu já tive que tratar isso pessoalmente com pastores. E imagine se o pastor, o líder, tem dificuldade de lidar com circunstâncias como essa, os membros, e os jovens, e os meninos que estão expostos a isso aí. Entende? Não que seja pior do que o homem, o jovem, mas ele está mais aflorado com essa questão, tem mais imaturidade, o córtex pré-frontal não está bem construído e ainda tem muita coisa a ser trabalhada. Então, é um câncer que destrói casamento e ministérios, mas não é dito e não é falado. Então, essa mentalidade forjada por essas pornografias, um homem quer traduzir o quê? No seu leito matrimonial. E muitas vezes querem forçar a mulher a ter conduta sexual que só as prostitutas lá têm. E a mulher dele não é uma prostituta. É uma mulher honrada, uma mulher que esperou tempo para ter ele, quer ter uma relação de esposa, não de mercado. Faz sentido, irmãos? Então, o toque não quer dizer nada. O toque para ela só é relevante primeiro se for acompanhado do quê? De intimidade, é o que a gente tem falado, de afeto. O toque sexual, ao invés de estimular, bloqueia, pois não é sobre tocar apenas, mas sobre ter sensibilidade e afeto. E aí eu coloco aqui o que eu já falei, na cama não há espaço para brutamontes. O sexo real é totalmente diferente do sexo da mídia, principalmente quando se trata das mulheres. Ok? Deixa eu ver aqui, vamos adiantar, né? Senão demoro muito. Já falamos sobre necessidades, já falamos sobre estímulo. O homem é muito visual, né? Ele se estimula muito a partir do que ele vê, por isso que Salmo 101, verso 3, o salmista diz: não colocarei nada impuro diante dos meus olhos. Está meio difícil hoje, né? Fazer esse voto, porque na rua você já vê as impurezas. Mas é um voto que você tem que fazer e se dedicar, porque o homem é muito visual. A mulher é mais isso. É por isso que, muitas vezes, me desculpa aqui, gente, eu estou sendo pejorativo, mas não é a minha intenção. Mas por isso que, muitas vezes, as mulheres, elas se derretem
ao ouvir alguém que fala bem, que demonstra cuidado, essa figura do homem cuidador. Olha como fulano, o marido de fulano cuida de Beltrana. E isso gera um adultério emocional nas mulheres. Se o adultério emocional nos homens é o ver, por isso Jesus disse, olha, se o seu olho direito te faz pecar, melhor ficar cego. E ele disse, se você olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério, um adultério interior, um adultério nos pensamentos. A mulher, ela adultera no pensamento a partir do momento que ela entra nesse critério de comparação e ela começa a construir sobre um homem que está tendo um comportamento diferente com uma outra mulher, com a esposa dele, por exemplo, de cuidado, de... Por que mulher gosta de novela? Porque geralmente ela vê aquele camarada, né, pelo menos as novelas de antes, né, as novelas mexicanas, né, cuidando daquela coisa toda, e ela começa a fantasiar e entrar no critério e se colocar naquela personagem. Então, olha como é muito desafiador lidar com isso aqui dentro. Tá? E lembra, todo adultério feito na cama começou primeiro aqui. Tá? Então, o primeiro filtro para que não vá para a cama é filtrar aqui. É fechar as brechas das conexões. Igual eu falei ontem, a lei do acesso. Então, a gente tem que ter cuidado. Então, esses estímulos. E em terceira, a quantidade. Quantas vezes um casal deve ter relações sexuais por semana? Por mês? Eu não sei falar exatamente quantas. Mas eu trouxe algumas coisas importantes para a gente falar sobre isso aqui. Tá? Esse aqui é o livro A Batalha de Todo Homem, do pastor, do Dr. Dodson. Ele traz um dado interessante que eu quero ler com vocês. Não sei se vocês vão conseguir ler aí. Quando a resposta sexual é bloqueada, os homens experimentam uma pressão psicológica cumulativa que exige alívio. 2 vesículas seminais, são pequenos sacos que contêm o sêmen, gradualmente se enchem. E quando o nível máximo é atingido, as influências deixam o homem sensível a qualquer estímulo sexual. Para a maior parte dos homens, essa armazenagem do desejo sexual intensificado demora somente 72 horas. Quanto é 72 horas? Isto é, o homem tem um desejo sexual. E ele, naquele momento, não é satisfeito, não rola com a esposa, enfim. Durante as 72 horas, este homem vai passar por um ciclo de intensidade, vai crescendo, vai aumentando o líquido nessas 2 vesículas. E aquilo que seria um desejo que poderia ter sido saciado, não é apenas mais um desejo agora. É uma compulsão. Tá? É o que nós podemos chamar aí, quem é drogado, qual é o nome que dá? Fugiu agora o nome. Quando alguém... Abstinência. É algo intenso. E é nesse momento que existem os desafios para um homem. Primeiro, os desafios emocionais, porque gera raiva, estresse, o camarada fica mais com raiva, mais chateado, ele fica mais à flor, sabe? Eu falo que a TPM da mulher é mensalmente. E para o homem é toda vez que ele está com pressão sexual. Você quer ver um homem com raiva e entrunfado, é quando ele está com privação sexual. E aí, uma outra questão, a própria masturbação. Por quê? Porque a pressão se torna alta, e se esse homem não tem autodomínio, autocontrole desenvolvida, ele vai ter esse alívio. Porque ele pode fazer isso, ele entra no banheiro, vai tomar banho, se masturba, ele vai sentar no vaso, ele vai fazer qualquer coisa. Esse homem pervertido lá fora, eles não têm nem aí. Eles fazem em qualquer lugar. Mas um homem cristão, que tem os valores de Cristo, e que sabe que a única forma de satisfazer sexualmente é no ato sexual com uma esposa, no princípio que temos aprendido, ele não vai fazer isso. E aí vem a pressão. Vem a questão da raiva emocional, vem a questão da pressão espiritual, moral, porque ele está com uma necessidade que não foi suprida por diversos motivos, e agora ele tem que lutar contra ele mesmo, porque agora existe uma pressão biológica.
E qualquer pensamento, qualquer lembrança do passado, ou qualquer estímulo que ele possa ter que é visual, e aí é onde o mercado entra, pronto, ele está fadado a pecar, a errar, seja por meio da masturbação, seja por meio da pornografia, seja por meio, em casos extremos, com a própria traição, com o flerte. E aí é onde a gente precisa compreender. Quando Paulo diz que quando alguém, que o casal não pode ficar sem ter relação sexual apenas para consagração e por pouco tempo, o que Paulo está querendo dizer é o seguinte, gente. E ele vai dizer, por quê? Ele fala por quê? Por causa da imoralidade sexual, por causa disso. Porque não é só sobre biologia, é sobre todo um contexto. O mundo lá fora que é imoral, eles se aliviam da maneira que eles quiserem. Já teve casos de gente se aliviar numa roda. Lembra de um caso, um camarada que foi ter relação sexual com uma roda de carro? É hilário, mas teve que levar a roda para o hospital grudado num homem. Pelo menos passou essa reportagem. Enfim, é o nível que o ser humano chega. Mas nós estamos tratando de homens cristãos, de homens fiéis, de homens tementes ao Senhor. Esse homem que, diante dessa privação, ele vai ter que mortificar sua carne. Ele vai ter que criar seus meios espirituais para lidar com isso. Ele vai ter que fechar as portas. E eu estou falando, irmãos, porque isso não é uma coisa que acontece uma vez e nunca. Vocês são casados. E as irmãs sabem, os irmãos sabem das vezes que tiveram momentos para acontecer o ato e não foram. Então, toda vez que isso acontecer, lembre, as próximas 72 horas desse macho vai ser uma das mais desafiadoras. E aí é onde entra a questão que eu falei da empatia. O que aconteceu? O que levou? Não estou justificando que isso tem que ser justificável por causa... Não, estou justificando o pecado. Mas estou dizendo que existe uma condição biológica que leva um homem a ficar mais vulnerável pela ausência de sexo. E é por isso que eu falei ontem, e eu perguntei ontem, não foi em um tom de crítica, mas em um tom de reflexão. Como um casal fica 3 anos sem ter relação e se manter puro? Como um casal vai ficar 1 mês sem ter relação e achar que vai estar puro? Se não houve uma contaminação pelo ato, houve moral, emocional. Não tem como, meu irmão. Isso é algo biológico, é algo que acontece no corpo do homem. Ponto. Então, tratar esses assuntos aqui é cuidar da vida espiritual de vocês e a necessidade da gente ter de falar sobre esse assunto. Essa é a condição do homem. Mas aliviou, acabou. Aliviou, acabou. Por isso, vamos criar o clima, vamos fazer o que está fazendo aqui para ter sua vida íntima regulada, a cada 3 dias aí, uma média, se a gente for pegar aí pelo lado do homem, a cada 3 dias ter seus contatos, seu ambiente favorável. Mas será que é assim na prática? Para a gente entender, o homem não faz sexo sozinho, Então ele precisa de entender o contexto da mulher. Se o homem a cada 3 dias tem esse ciclo, podemos dizer assim, a mulher a cada mês, a gente já sabe. Eu não sou especialista para falar da saúde sexual feminina, mas a gente estuda e tenta trazer alguma coisa. Se eu falar alguma besteira aqui, as mulheres que estão aqui me corrijam, pelo amor de Deus, não deixa eu passar essa vergonha sozinho, Mas a gente precisa pensar, porque como o homem é instantâneo, e o homem, como eu falei, ele não é no clique não, é no botãozinho lá, enfim, já está começando a travar aqui. Elétrica, na partida elétrica, a mulher no clique, A mulher demora mais. E a mulher passa por fases, a mulher é igual lua, a mulher é igual lua, passa por fases, no decorrer do mês. E a primeira fase é a fase folicular, a segunda ovulatória, a terceira a fase lútea e depois a menstruação e o ciclo reinicia. Homens, se vocês nunca ouviram falar sobre isso, quem já ouviu falar sobre essa questão da saúde da mulher? Está bem atenado. Quem está aí, está assistindo aí, coloca aí no Instagram, no YouTube. E eu quis trazer sobre isso aqui porque uma vida sexual prazerosa não pode ser apenas para o homem, como já disse, nem só para a mulher. Mas tem que respeitar o tempo de cada um. E eu quis trazer aqui para a gente pensar um pouco. Vamos lá. Eu criei uma tabela
onde eu trouxe a fase da mulher, qual mais ou menos o desejo dela, tentei, né, por meio dos livros didáticos. Você pode ser totalmente diferente e está tudo bem, ok? Eu tentei criar um padrão para a gente trabalhar isso, mas a gente sabe da subjetividade de cada mulher. Com base nesse prazer, qual seria, né, na questão da quantidade, o quanto ela estaria mais disponível para o sexo, e qual seria, talvez, o nível de intensidade que essa mulher sentiria no prazer sexual. Vamos começar na menstruação. Já dizendo de cara que no Antigo Testamento a Bíblia proibia veementemente mulheres ter relações sexuais no período menstrual. Ponto. Ok? Embora na medicina moderna, né, não existe uma restrição para isso. Eu, particularmente, isso é uma opinião de leigo, não vejo adequado, eu acho, né, incoerente, acho desrespeitoso, eu acho insensível. Mas é uma minha opinião, não posso falar de forma técnica sobre isso. Talvez existem mulheres que acham normal, ou homens que acham normal, isso vai variar. Mas na menstruação, que vai do momento 1, em que ela desce, até o dia 5, mais ou menos, o desejo dessa mulher é moderado para baixo. Algumas sem nenhum. A quantidade, ela não vai procurar. E se for, é uma procura pouca, é uma menor procura. E o prazer, algumas vão sentir sensibilidade e desconforto. Eu, ao ler isso, consolidei mais o meu pensamento sobre atos sexuais nessa fase, mais ainda. Então, pense sobre isso aí, queridos. Na fase folicular, que vai do dia 6 e mais ou menos dia 13, a partir do dia 1, da descida na menstruação, o desejo dessa mulher vai começando a aumentar gradualmente. Lembra, só para fazer um paralelo, o homem apertou, pegou. Né? Nessa fase, bateu, vamos colocar aqui 3 batidas, 4 batidas no clique para ver se pega. Está aumentando. Mas nessa fase ela começa a ter iniciativa. E o prazer começa a surgir de maneira mais clara e começa a ter uma boa lubrificação para o ato sexual. Na parte ovulatória, né, que é mais ou menos um dia de ovulação, ou 2, vai depender, é o momento épico, é o ápice do desejo sexual feminino. Talvez nesse dia, que talvez muitos homens não sabem, né, e eu gostaria muito de recomendar às mulheres, e é por isso que eu falei ontem sobre a comunicação, né? Eu acho que quando o casal tem esse nível de intimidade, conversa e tal, a mulher tem a liberdade de se expressar, sem tabu, sem... Eu falei da lei do acesso ontem. Quando o acesso é 100% entre os cônjuges, a mulher não vai ter problema em falar assim, olha, é hoje, amor, é hoje que eu estou no fogo. Não vai ter problema. Ou o marido, né, conversar, explicar, não tem problema. É um momento, maior frequência, elas vão estar muito abertas para isso e vai ter um nível de orgasmo intenso, muita lubrificação. É o momento em que o biológico da mulher, o corpo mesmo, está pronto para a cópula, né? Falando de maneira assim mais... para o acasalamento, de maneira mais animalesca. Mas passou isso, querido, conta os dias, porque vai entrar agora na fase de declínio. Passou esse momento, o corpo vai entender, ele já vai se preparar para a parte da menstruação e entra a lútea. E ele vai começando a ficar moderado, e é tanto que eu coloquei no gráfico aqui, não sei se está dando para ver, de moderado ele começa a baixar. Aqui é de baixo, vai ir para moderado e aí começa a baixar. Por isso que a semana que antecede o período menstrual e a semana que sucede são semanas muito delicadas. Eu acho que cada casal precisa conversar bem sobre isso, ter uma conversa franca. A mulher auxiliar o homem, porque a gente viu aí os desafios do homem. Né? Então, essas 2 semanas são semanas desafiadoras, sobrando em 2 semanas do mês, de maneira mais que vocês possam usufruir isso de maneira mais constante. O que eu estou querendo dizer com esses dados que eu trouxe, resume uma palavra: respeito. Respeito.
entender como cada um funciona, entender na prática, entender que a minha mulher não é uma máquina, entender que o homem não é... A gente precisa compreender e ter esse tato, ter esse cuidado, esse zelo, porque que é algo lindo, tem que ser desfrutado, e não pode ser algo que gere essas questões, né? E eu vou para o final aqui, queridos, porque a gente tem só mais 2 lições, eu vou finalizar nelas, eu peço, irmãos, que me ajude com a paciência. Alguma pergunta, irmãos? Algum comentário? Eu também não deixei ninguém falar, né? Só eu falei, tá? Vocês podem ficar livres para isso. Bom, falando sobre essa questão, a Bíblia fala sobre isso. Apaga a luz aí para a gente, por favor, só para poder ler esse texto com os irmãos aqui. 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 2, Paulo diz: mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, percebe que ele começa dizendo assim, gente, devido a tanta imoralidade, que desde daquela época já era difícil, e foi só aumentando de lá para cá, cada homem deve ter sua própria esposa. Abre espaço para poligamia? Não, né? A sua própria. Cada mulher, seu próprio marido. Homem deve cumprir seu dever como marido, e a mulher também deve cumprir seu dever como esposa. Se a premissa inicial da fala de Paulo é a imoralidade, logo, isso é uma questão lógica, o dever que Paulo está dizendo, o dever que ele está falando para a mulher e para o homem, é o dever quanto ao sexo. Tá? Logo, tem que cumprir seu dever. Por isso, a esposa não manda no seu próprio corpo. Quem manda é o marido. Assim também o marido não manda o seu próprio corpo, quem manda é a esposa. Isto é, querido, que a gente viu aqui as fases, viu aqui a questão dos desejos, enfim, a quantidade. Só que esta coisa feminista de meu corpo, minhas regras, não existe na Bíblia. Tá? Não existe. Meu corpo é as regras de Deus. E na palavra de Deus diz que seu corpo pertence ao seu cônjuge. Isto é, seu cônjuge te procurou, tirando essas exceções aí da fase da mulher que ela passa, que a gente comentou aqui, por que não? Não é porque você quer. E aí entra a empatia, entra o cuidado do outro, entra você entender que aquele homem está numa necessidade, e se você não suprir aquela necessidade, você vai empurrar intencionalmente esse seu marido para 72 horas mais difíceis da vida dele naquele momento. Porque ele vai estar no trabalho, mas ele não vai estar pensando direito. Ele vai estar na escola, não vai estar pensando direito. Não vai, porque aquilo ali está ali, é uma pressão. E ainda nessa imoralidade que está, meu Deus do céu, é absurdo ainda mais. É um homem saber que se a sua mulher está te procurando, ou se você não está correspondendo, você tem que procurar entender o que está acontecendo, para que essa mulher também não entre por essa circunstância tão desafiadora. Para não ficar olhando para o jardim do outro. Se não está tendo relação por causa do seu trato com ela, então isso é importante. Deu para entender, querido? Meu corpo é do meu cônjuge. Ponto. Pensa sobre isso. Por isso que a gente sempre troca, eu sempre troco com minha esposa. E aí, amor? Tá tranquilo? A minha roupa tá legal? Eu sempre falo, quando eu compro a roupa, nós sempre vamos comprar juntos, porque o meu aferidor de medida é minha esposa. É ela que vai dizer, tá legal, amor. Amor, essa calça está muito apertada. Não tá legal não. Amor, gostei tanto. Não, troca. Acabou. Trocar. Eu convisto é para ela. Da mesma forma ela, né? Ela já teve que devolver roupa. Amor, essa não gostou. Gostou não. E assim, é muito natural, porque meu corpo é dela, e vice-versa. Que os dois não se neguem. Paulo diz, não se neguem um ao outro. Não é? A não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de que dediquem a orar, mas depois devem voltar a ter relações a fim de não caírem nas tentações de Satanás, por não poderem se dominar. Deu para entender? Então vamos lá, gente. Eu preciso adiantar. 4ª lição, para a gente ir embora. Cuide da mente. O sexo não começa no órgão genital. O sexo começa na cabeça.
Naquele, nada que é deste mundo vem do Pai, os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos, o orgulho das coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E aí eu falo para os irmãos para terem cuidado para não chegarem nisso aqui, ó. O que essa imagem representa para vocês? O que ela quer dizer? Aí é substituindo ou agindo como? O sexo se tornando o quê? Uma droga, que é o outro extremo. Não é porque eu sou casado, tem muito casado que está viciado nas relações sexuais. E como identificar a quantidade com o vício? Quando você começa a desrespeitar o cônjuge. Quando você quer forçar e quer ter aquela relação, mesmo sabendo que aquela relação está gerando desconforto, está quebrando tudo que a gente falou aqui, você está compulsivo e aí pronto. Aí já se tornou uma situação fora do controle. Então, quando não consegue se dominar, quando tudo que ouve ou fala, irmãos, tem conotação. Eu já falei para os irmãos, o mundo lá fora, tudo que fala tem uma conotação sexual. Quem já esteve num ambiente que uma pessoa fala uma frase que não tem nada a ver, as pessoas já começam com aquela brincadeira e já levar para a questão da pornografia, da sexualização. Vou dar um exemplo aqui, por favor, não me interprete mal a título de incompreensão. Tem uma frase que entra lá a palavra madeira. Aí a pessoa já vai com aquela conotação maliciosa. Está dominada, já está viciada, já está pervertidamente. E, infelizmente, irmãos, eu vejo crente fazendo piada com essas coisas. Piada, conta algumas... É piadas mesmo, maior, baixo, senso de moral. Então, assim, tudo está envolto e a gente precisa ter esse cuidado para não gerar. E muito disso gerado pelo consumo de pornografia e outras coisas do tipo. Tá? Mateus 5:28, digo, quem olhar para uma mulher e desejá-la possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. E eu quero falar isso, por mais que Jesus está falando, o homem que olhar para a mulher, tem muita mulher que tem olhado para homem e feito a mesma coisa. Muita mulher que tem cobiçado o marido dos outros, mulher que tem cobiçado o Cauã, é Cauã, né? Aquele camarada lá das novelas, né? Então é isso que a gente precisa pensar e trabalhar. Paulo vai dizer, fujam da imoralidade sexual. Porque qualquer pecado, qualquer outro pecado que alguém comete, não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Amém? E eu finalizo dizendo para a gente aprender a trocar, gente, a fantasia pela criatividade. Se tem coisas que os sexólogos às vezes recomendam, é o uso de objetos, né? Criar uma fantasia, e a gente sabe muito disso, que a indústria pornográfica usa e abusa, mas não é o que a Bíblia recomenda. A Bíblia, sim, precisamos ter essa criatividade em tudo na vida, inclusive quando se trata das relações no matrimônio. Mas Paulo vai dizer, Colossenses 3, verso 5, portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Quando você trabalha a fantasia, o que você está fazendo? Exatamente isso. Imoralidade, indecência, paixões más. O que são paixões más? Paixões que não vêm de Deus. Você está alimentando outros tipos de sentimentos e não os sentimentos que eu comentei aqui, que faz bem ao casamento. Você está cobiçando. Vou dar exemplo aí, gente, pelo amor de Jesus. Entenda isso que é para questão didática. Ah, vista lá de enfermeira. Vista lá de policial. Tem muito disso. Essas fantasias. Você não está ali buscando
uma relação sexual com um cônjuge, aquela pessoa. Você cria um personagem. Isso é cobiça. Isso é o que Mateus 5 diz para não fazer. Então, a Bíblia não diz para não ter criatividade, que é descobrir qual posição que o seu cônjuge sente mais à vontade, se conhecer, se entender, tudo bem. Mas fantasia já é outro nível, e eu não vou poder falar disso por causa do nosso tempo, tá? Mas eu preciso falar, dentro desse conceito, uma coisa que talvez pode ser dúvida de muita gente, tá? Vou ter que mudar, acelerar aqui. Eu não poderia finalizar sem tocar nesse assunto. Sexo anal e sexo oral. A pergunta que eu faço para vocês: é natural? É bíblico? Eu já ouvi de tudo quando se trata sobre esse conceito. Eu já busquei ter informações sobre isso exatamente para preparar esse material e outros que eu já ministrei. E a gente vai ter algumas questões que a gente precisa abordar aqui. Primeira coisa, para entender se esses dois tipos de sexo é possível de um cristão fazer, a gente tem que fazer 3 perguntas, ok? A primeira pergunta é natural? Isto é, Deus criou essas coisas assim? Então vamos perguntar isso. Sexo anal e o sexo oral, é natural? Sim ou não? Vamos lá. A primeira pergunta, aí gera outra pergunta. O que é natural? O que é natural? Para o mundo, o que é natural é se a pessoa tem, está no corpo. Para nós, o que é natural é Deus criou para essa finalidade. Ok? O que é natural é. A pergunta, então, para o anal. O anal, o ânus, foi criado para entrar ou sair coisas de lá? É natural, então, ter penetração no ânus? Porque não foi para isso que foi projetado. Ok? E oral? A boca foi criada para isso? E aí vem a discussão. Primeiro, num ato sexual natural, normal, a boca está envolvida? Ela está não? Porque a primeira coisa que no ato sexual que acontece é o quê? Pelo menos estou falando dentro do conceito natural. É o beijo. Os lábios. Ponto. Então, natureza está ali. Obviamente que nos dois contextos é diferente. O ânus não foi criado para poder ter relação, para ter penetração. Mas a boca foi criada só para comer? Só para ingerir? Vamos lá, vamos só pensar. Nós vamos chegar à conclusão daqui a pouco. Segunda pergunta que a gente tem que fazer. É limpo? Eu não estou falando da higienização pessoal, não, tá? Se o órgão é limpo. É comprovado, né, que os genitais são limpos desde que bem higienizados. Mas o ânus, ele consegue ser higienizado? Mano, ninguém vai lavar, quando, né, vai no banheiro, que faz o 2, ninguém enfia nada lá para limpar os canais. Né, ninguém. Eu ainda não conheço um, né? A boca é limpa? Você consegue higienizá-la? Vamos. É moral? E aí, pastor, moral é relativa? Não. Não caia nessa falácia que de moral é relativa. Eu falo, pelo amor de Deus, depois que vocês ouviram 7 áudios dessa semana, que eu estou exatamente batendo em cima da questão da moralidade relativa, por favor, não vai falar que moral é relativa. A moral, ela não é relativa. A moral que nós temos é a moral bíblica. Tá? É a moral bíblica. Então, é moral? A Bíblia não traz nenhum texto que fala sobre sexo oral. Isto é, do marido ou da esposa beijar ou a parte íntima do cônjuge. Mas a Bíblia é extremamente veemente quando proíbe o sexo anal. A Bíblia vai proibir o sexo anal. A Bíblia vai incentivar o sexo, e você vai perceber que vocês viram aqui no decorrer desses 2 dias
que o sexo é falado a rodo em muitos textos bíblicos. Muitas vezes vocês não leram porque não era o assunto que vocês estavam buscando, ou talvez não era o assunto tocado. Só que quando se trata do sexo anal, a Bíblia é muito clara. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 e 10, Paulo diz o seguinte: vocês sabem que os maus não terão, não terão parte no reino de Deus? Não se enganem, pois os imorais, percebe? Imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Aí no versículo 26, Romanos capítulo 1, verso 26. Por causa das coisas que as pessoas fazem, Deus os entregou a paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contrárias à natureza. E quais são? Verso 27. E também os homens deixaram, os homens deixaram as relações naturais com mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem em si mesmo o castigo que merecem por causa dos seus erros. Então, quando a gente chega nessa conclusão, eu estou afirmando a vocês: sexo anal é pecado, e vocês viram os textos bíblicos quanto a isso. O sexo oral é pecado quando você força seu cônjuge a fazer. Ele não quer, ela não quer, não está interessado, e você força a pessoa a fazer. Por que eu falo isso? Não tem uma evidência bíblica, se a gente for olhar pelas perguntas que fizemos, que vai proibir vocês de terem relações orais, exceto quando isso for a privação do direito do outro de não querer. Amém, queridos? E o último princípio, obviamente, está muito claro, que eu não vou me delongar nele. O sexto, cuide da higiene, né, gente? Aprenda a ter um cuidado. O homem está aí, lavar, né, de maneira regular. As mulheres também. A higiene feminina é uma higiene mais delicada. Eu não vou ter condição de falar dos tópicos, mas eu espero que vocês possam, né, entender isso e desenvolver. Amém? Isso aqui é só sobre higiene feminina, mas só depois a título eu mando para vocês lá no grupo, lá, para vocês se atualizarem. Vamos orar? Espero que tenha sido proveitoso, espero que tenha sido, né, talvez esse foi uma mais voltada à educação sexual dentro da igreja, no contexto da igreja. E eu quero incentivar os irmãos e irmãs a poderem, né, no nome de Jesus, a aprenderem para vocês. Eu tinha dois objetivos aqui com essa palestra: vocês aprenderem para aplicar no casamento de vocês, e vocês aprenderem para ensinar seus filhos da maneira correta. Pais têm esse dever. Isso que eu ensinei aqui hoje, irmãos, é o que vocês têm que ensinar seus filhos. Ponto. Não adianta vocês acharem que o mundo vai ser legal e vai ensinar da maneira... Não vai. Vocês que precisam sentar e fazer isso aqui com eles. Principalmente quando estiver chegando ali a adolescência. Converse, direcione, para que Deus seja glorificado nisso. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero louvar o seu nome. Nesses 2 dias aprendemos muito aqui, Senhor, sobre vida sexual do casal. E a minha oração é que o Senhor possa blindar nosso coração, para que nós possamos, no nome de Jesus Cristo, fazer as coisas corretas, da maneira que o Senhor quer, não da maneira que nós achamos que tem que ser. Eu peço que o Senhor possa moldar os nossos corações, abençoar os casais dessa igreja, os que estão acompanhando, ó Deus, online, os que vão assistir posteriormente. Eu peço que o Senhor sustente cada um de nós. Eu te agradeço por esse tempo, meu Pai, de comunhão, de crescimento, e que o Senhor possa, Pai amado, trazer lucidez aos nossos corações, para que possamos fazer as coisas de acordo com a sua palavra. Esta é a minha oração, esse é o meu clamor,
no nome de Jesus. Leva o teu povo em paz, debaixo da tua poderosa mão, e que nós tenhamos casais cada vez mais plenos, mais íntimos, mais coerentes com a palavra do Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Estamos então com essa mensagem encerrando a nossa semana sobre a santidade do corpo e nas relações. E a partir de amanhã começamos a nossa 4ª semana na nossa jornada. Que Deus abençoe. Até a próxima em nome de Jesus. Paz.